Bom dia, minhas irmãs! Graça e paz, bom dia, bom dia, bom dia! Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui, você é muito bem-vindo aqui. Vamos para mais uma semana juntas? Vamos aí ouvir a voz de Deus, o que o Senhor tem para falar conosco nessa semana, né? O que Ele vai nos ensinar nessa semana, né? Quem tá aí com o coração aberto, quem tá aí disposta a aprender mais do Senhor, não só nessa manhã, mas todos os dias dessa semana, com esse tema que vou te contar um negócio. Renúncias, renúncias, renúncias. Pouquíssimo falado, muito pouco falado, mas que é extremamente necessário para esse tempo. E vou confessar para vocês, esse tema já tem martelado aqui na minha cabeça, eu já tenho degustado dele há alguns dias, né? Eu pensei que eu fosse falar sobre esse tema semana passada, mas o Senhor não quis, não permitiu, né? E eu acredito que Ele estava também nos preparando, também tratando conosco, e para trazer esse tema tão precioso, mas tão necessário também para esse tempo, né? Um tempo onde as pessoas não querem renunciar, elas querem colher dos frutos, mas não querem renunciar. Elas querem viver o extraordinário, mas elas não querem abrir mão de certas coisas que as levam a viver o extraordinário. Elas olham para mim, elas olham às vezes para você, para sua vida e falam: eu quero viver o que você vive, eu quero ter essa intimidade, eu quero ter esse desejo de estar com o Senhor, esse desejo de buscar, mas elas não querem deixar para trás aquilo que a estão atrapalhando de acessar o novo de Deus. Então essa semana o tema é renúncias e eu quero te pedir algo. Você que está lá no nosso grupo, né, Mulheres Obedientes, nosso grupo de WhatsApp, toda semana eu coloco lá a arte do tema que nós vamos falar aqui. Então não agora, depois, quando você terminar de ouvir esse devocional de hoje, né, de ouvir a voz do Senhor direto do trono de Deus aí para o nosso coração, você vai pegar aquela arte que fala desse tema dessa semana e você vai publicar nos seus stories. E você vai convidar a sua audiência, o seu público, as pessoas que estão lá com você, né? Ou melhor, que estão aqui com você no seu Instagram, no seu Facebook, para estar conosco todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, essa semana, especialmente essa semana, onde o Senhor vai tratar conosco sobre renúncias. Eu posso contar com você? Coloca aí se eu posso contar com você para você me ajudar a divulgar esse tema, porque eu tenho certeza que assim como o Senhor tem falado comigo, Ele vai falar ao seu coração e Ele vai falar ao coração das irmãs que depois forem ouvir, né, essa live, esse devocional. Outro recado que eu quero dar para vocês aqui. Todas as lives, todos os devocionais ficam salvos lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, você tem que se inscrever, ativar o seu sininho, porque todas as lives vão para lá, né? 2h30, 3 horas, a gente já posta lá para você o devocional do dia e você também pode compartilhar com quem você desejar. Então você vai entrar no YouTube, se inscrever, ativar o sininho para você receber todas as publicações que eu coloco lá, tá? Em geral eu coloco o devocional, então fica o devocional do dia lá para você que às vezes não viu ao vivo, para você que viu mas quer rever, para você que quer abençoar a vida de uma pessoa. Então é muito importante que você esteja lá. Depois eu coloco no grupo também o devocional, o link do devocional para você se inscrever. Outro recado antes de nós orarmos. Nós vamos iniciar essa semana, na quinta-feira, a Semana da Família, lá na nossa igreja, Ministério Amós. Então é muito importante que você vá, né? Eu vou ficar muito feliz de ver vocês lá, mas mais ainda vai ficar o nosso Pai, porque tem uma unção,
Tem uma unção nesta semana. Tem uma unção de cura, de libertação, de restauração para sua casa, para sua família. Então, dia 8 vai começar, dia 8, quinta-feira, e vai até o dia 11. Dia 11 a gente, fecha a Semana da Família. E dia 9, sexta-feira, presta atenção, tem uma participação mais que especial, A pastora, cantora, uma mulher de Deus, uma mulher obediente ao Senhor, Ana Nóbrega, vai estar ali no Ministério Amós, vai ministrar os nossos corações, A voz dela é lindíssima, tem uma unção sobre a vida daquela mulher. Então nós vamos também ser abençoadas, agraciadas com a porção que o Senhor colocou sobre a vida dela. Então você precisa correr e adquirir o seu ingresso. Andréia, todos os dias vão ser pagos, Tem aparecido essas perguntas para mim. Não, só na sexta-feira, o dia da Ana Nóbrega, porque nós temos um gasto, Algo que não é tão barato, para deslocar eles de onde eles estão, para virem aqui. Ela vem com toda a banda, então tem um gasto. Então, adquire o seu ingresso. Eu vou colocar depois o link lá no nosso grupo, porque é a última chamada, viu, gente? A última chamada, porque são vagas limitadas também para melhor acolher vocês. Então não fique de fora. Participe de toda a semana. Todos os dias vai ter, algo diferente, algo direcionado pelo Senhor para essa semana. Mas no dia 9 nós vamos receber, sexta-feira, essa ilustre presença dessa irmã, dessa mulher abençoada e obediente, na nossa igreja. Você é minha convidada especial. Depois eu vou colocar tudo lá no nosso grupo, tá? Mas adquire para você não ficar fora. Amém? Posso contar com você? Quem vai? Eu vou, tô super animada já. Super animada. E orem por nós, Orem pelas pessoas que estão organizando, orem pela nossa igreja, Orem pelas famílias, porque eu tenho certeza que vai ter algo especial lá para todas as famílias. Eu creio. Você crê? Então vamos orar? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, se você pudesse. Fecha seus olhos, vamos orar. Vamos entregar o nosso dia, a nossa semana, a nossa vida a Jesus. Vamos pedir para que Ele nos abençoe, cuide de nós e nos mostre essa semana o que nós precisamos renunciar, o que nós precisamos deixar para trás. Pai, é no nome grandioso e poderoso do Teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã, em favor da minha vida e da vida de cada uma das minhas irmãs aqui presentes. Pai, eu não sei o que elas trazem no coração, quais têm sido as tristezas, as angústias, as decepções que elas têm vivido nesse tempo. Mas eu creio, meu Pai amado, meu Pai querido, que o Senhor tudo pode. Que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Que o Senhor é um Deus que sonda os nossos corações. Que o Senhor é aquele Pai zeloso que nos abençoa, nos guarda, nos protege, mas também nos ensina, também nos educa, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor aqui na terra. Pai, que nessa semana nós possamos experimentar de um renovo físico, emocional, espiritual. Que nós possamos fazer, Pai, um passeio pela nossa vida e entender, de fato, o que nós precisamos renunciar. Nos ajude, nos fortaleça e nos mostra de uma maneira muito clara o que nós precisamos deixar para trás, para que nós possamos avançar no reino de Deus. Eu elevo nesse momento os meus pensamentos cativos a Ti e a mais ninguém. E Te peço, Pai, que dê ordens específicas aos Seus anjos a respeito da vida de cada uma de nós aqui presente, para que em tudo eles nos protejam e guerreiem ao nosso favor. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar, manieta e lança fora todos os dardos inflamados do maligno, todas as setas que são direcionadas contra nós.
contra a nossa casa e contra a nossa família. Que nenhuma delas tenha um poder de alcançar os filhos de Deus. Pai, nós precisamos de Ti todos os dias da nossa vida. E nós precisamos de Ti nessa semana porque nós somos mulheres obedientes e como mulheres obedientes que somos, nós somos desejosas de aprender mais sobre renunciar. Nos ajude a identificar o que em nossa vida nós precisamos deixar para trás, por amor a Ti e por obediência à Tua palavra. Tudo isso eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Se você concorda, você digita aí. Amém. Amém. Renúncias, meu Deus. Nós temos vivido um tempo, minhas irmãs, onde nós estamos vendo, inclusive nos púlpitos, muitas pregações sobre prosperidade, sobre o novo, sobre alegria, sobre isso, sobre cura. Glória a Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo também em que pouco se fala sobre renunciar. E eu tenho vivido na pele isso que eu vou te entregar aqui essa semana. A palavra, antes de vir para você, ela vem até mim. A palavra do Senhor é como espada. Ela corta, ela separa. E antes de chegar até você, ela já chegou a mim. E um dia em oração, eu perguntei assim para Deus. Porque era tão difícil renunciar. Porque era tão difícil deixar para trás algo que há anos vem nos acompanhando. Por que às vezes renunciar dói no nosso coração? E ele, com muito carinho, respondeu assim para mim: filha, porque renunciar implica em você tirar a sua mão do controle e entregar para mim. Renunciar implica em, mesmo sem ver, eu acredito que Deus é aquele Deus que vai fazer. Renunciar é entregar, é deixar, é permitir que o Senhor faça na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E isso, minhas irmãs, muitas vezes vai implicar em nós sairmos de cena. E não é fácil. Mas o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele é sobre renúncias. Quando eu, de fato, tive um encontro com Jesus, eu entendi sobre isso. Quando de fato eu tomei a decisão de caminhar com Ele, eu sabia que eu ia ter que abrir mão de muitas coisas na minha vida. E que o evangelho que muitos pregavam por aí até poderia ser certo, não estou julgando que é errado, mas que não é verdadeiramente aquilo que eu estava vivendo, que é um evangelho de renúncia. Eu não sei o que você já teve que renunciar para viver com o Senhor. Eu não sei o que você vai ter que renunciar a partir desta semana de devocional. Mas eu sei que você vai ter que ser muito forte para, de fato, tirar a mão do controle e deixar Deus fazer o que Ele precisa fazer. Renunciar é não olhar para trás. E se eu e você, nós desejamos viver coisas maiores em Deus, nós precisamos aprender de renúncias. Quem aqui deseja viver coisas maiores com Deus? Eu desejo. Pois eu tive que renunciar a uma cultura que há anos eu trazia dos meus pais. Lembra da semana passada?
onde nós falamos sobre prisões invisíveis, prisões silenciosas. Eu tive que renunciar a uma herança que eu já vinha trazendo dos meus pais. Uma herança de religião mesmo, de uma coisa que estava muito, e ainda, infelizmente, está muito enraizada na minha família. Eu tive que renunciar, meu irmão, minha irmã, a ideologias que eu via que era verdade, que eu tinha certeza. Eu falei, eu vou morrer defendendo isso aqui. Eu tive que renunciar. Eu também tive que renunciar a pessoas. Eu também tive que renunciar a minhas certezas. Eu também tive que renunciar a comportamentos, a lugares, a mesas, a oportunidades. Oportunidades também, Andréia, sim. Eu tive que dizer não, mesmo querendo dizer sim. Eu tive que ser forte o suficiente para manter meus olhos no Senhor, mesmo quando o mundo me oferecia um misto de possibilidades, que para mim até que, nossa, é muito boa, é uma oportunidade tanto, mas para o Senhor não era. O que você tem que renunciar nesse novo tempo? O que você precisa renunciar hoje, essa semana? O que você precisa deixar para trás por amor a Jesus? Porque muitas vezes o que a terra aplaude, os céus rejeitam. Anote isso aí. Muitas vezes o que a terra aplaude, os céus rejeitam. Muitas vezes pode ser que apareça na sua vida inúmeras possibilidades. Pode ser que é algo até bom, é algo até lícito, mas não é algo que vem de Deus. Não naquele momento, não para você. E aí você vai ter que renunciar ao que a terra te oferece, porque o céu rejeita. Isso é forte. Renunciar implica nisso. E o que o nosso Deus quer nos ensinar essa semana é para que eu e você não tenhamos medo de deixar algumas coisas da nossa vida que até então era bom, era legítimo, mas que não nos cabe mais. Então, essa semana nós vamos ter que ser bem fortes. E você vai ter que colocar uma dose extra aí de amor nas minhas palavras, para que você não veja esse devocional como uma afronta, mas como um zelo e um cuidado de Deus. A renúncia é uma chave poderosa. A renúncia é algo que vai além de nós e somente vai renunciar e somente vai conseguir renunciar aquelas pessoas, aquelas mulheres que entenderam de obediência. Obedecer é renunciar. Se Deus falou não, eu não preciso questionar. Por que não? Eu só tenho que obedecer. Se Deus falou para você assim, ó, tá certo, a porta tá aberta, mas não é a porta que eu quero para você. Você vai entrar? Gente, olha para mim, eu tenho materiais guardados aqui que eu escrevi, que eu estudei, né? Coisas que vieram ao meu coração e que o Senhor não deixou virar público ainda. E aí um dia eu falei para ele, mas o Senhor trouxe para mim, o Senhor me entregou, o Senhor permitiu que eu acessasse, por que não? E ele falou, não é o momento. Então, como eu disse agora há pouco, tem coisas que são lícitas, tem coisas que as portas estão abertas, mas não é para você entrar ainda. Muitas vezes, o que a terra aplaude, os céus rejeitam.
E renúncia é sobre isso. E nós vamos entrar numa nova estação em Deus. E é uma estação de renúncias. Anota aí essa pergunta que vai nos nortear esta semana toda. O que eu preciso entregar hoje para Deus? O que eu preciso entregar hoje para Deus? O que eu vou precisar, mesmo com muita dor no meu coração, renunciar? O Evangelho é sobre renúncia. Abra sua Bíblia em Tiago 4:7. Ontem, enquanto eu estava escrevendo, sobre renúncias, gente, o Senhor me trouxe tantas pessoas da Bíblia que precisaram renunciar. Algumas renunciaram aos seus chamados, porque ouviram as suas emoções, porque ouviram outras pessoas. Outras renunciaram a filhos, porque entenderam que tinha um chamado maior, que aquele filho não foi gerado para benefício próprio, mas para ser usado para uma nação. E eu e você, como eu disse, nós precisamos ter o nosso coração aberto a isso. Precisamos entender que se nós queremos um nível maior com o Senhor, nós vamos ter que aprender a renunciar. Engraçado, ontem, olha essa situação, me veio agora. Ontem, a hora que eu cheguei na igreja, nós trabalhamos na quinta e nós trabalhamos na sexta, lá na Praça do Santuário, o nosso Ministério da Família, junto com os jovens, a Juventude em Chamas, nós vendemos jantinha, a Juventude em Chamas vendeu picolé, nós estávamos lá, fazendo esta ação. E aí ontem, a hora que eu cheguei na igreja, um irmão veio conversar comigo, falar sobre a nossa ação lá e falar sobre o quanto a igreja está crescendo, o quanto o Senhor tem nos abençoado. E aí ele trouxe alguns pontos, e eu falei para ele assim: meu irmão, quanto mais a gente cresce, quanto mais o ambiente que a gente está se expande, maior vai ser as nossas demandas. Mais nós vamos ter, digamos assim, problemas com os outros, porque, gente, nós somos pessoas diferentes umas das outras. Então é natural que a forma como eu penso, o outro às vezes não vai pensar. Que a forma como eu ajo diante de alguma situação, o outro vai agir de outra forma. E tá tudo bem. O que é importante muitas vezes? Isso eu falei pra ele, antes mesmo de eu saber, de uma forma assim, mais concreta, que era isso que eu ia falar. O importante às vezes é a gente renunciar a nossa... como que eu vou dizer pra vocês? O importante é a gente renunciar a nossa razão. O importante é você nem sempre querer ter razão, mas você querer ter paz. O importante é você renunciar ao seu ego. Porque é do meu jeito, porque tem que ser assim. Não. O importante é você renunciar o seu orgulho em virtude de algo maior. E as renúncias também estão ali muito ligadas com a humildade. Só consegue renunciar, a pessoa só consegue ter um coração inclinado a renunciar quando ela é humilde. Uma pessoa orgulhosa, ela não consegue renunciar. Eu me lembro quando eu estava velando minha mãe, eu já contei essa história aqui, que teve um momento que eu fiquei sozinha, que eu falei: meu Deus, cadê aquelas pessoas que estavam comigo na minha casa, bebendo, comendo, se alegrando comigo, e nesse momento aqui de extrema dor pro meu coração não tenho ninguém. E que o Espírito Santo veio até mim e falou: você não tá sozinha. Lembra que eu contei essa história para vocês? Ali, naquele momento, minhas irmãs, eu tive que renunciar. Eu tive que renunciar àquelas amizades que até um tempo, no tempo em que eu estava vivendo, naquele tempo de ilusão, naquele tempo de bebedices, naquele tempo de loucura total da minha vida, fazia sentido para mim.
Mas era como se Deus estivesse falando assim para mim: filha, é uma nova estação. E para que você passe para uma nova estação, você vai ter que renunciar a coisas que não cabem mais nessa. E eu lembro que foi difícil, foi muito difícil. Porque pensa, você ter que renunciar a algo que você estava acostumada a viver, que você estava acostumada a ter. Pensa você entregar algo que para você era importante, porque para mim aquelas amizades eram importantes. Você falar assim: tá bom, eu abro mão para eu viver essa nova estação. Agora, presta atenção aqui. Nós precisamos aprender a nos sentar na mesa das renúncias. Nós precisamos aprender a colocar as cartas na mesa e falar assim: Pai, me ajuda. Eu não tenho capacidade sozinho de me desprender dessas amizades, de desprender de tudo isso que até então para mim era algo importante. O Senhor precisa me ajudar. E naquele momento que o Senhor falou comigo, que eu comecei a caminhar, gente, aquilo não me doeu mais. Não me doeu, eu não sofri. Porque existem pessoas, presta atenção nisso que vai fazer sentido para você. Existem pessoas que estão vivendo um luto de pessoas que ainda estão vivas. O que é isso, Andréia? Uma amizade que você foi preciso renunciar. Às vezes até um relacionamento que você, por obediência, precisou deixar para trás. E qualquer rompimento que tem na minha e na sua vida é um luto. Luto não é quando a gente enterra uma pessoa, quando a gente vela uma pessoa que a gente ama muito, quando aquela pessoa de fato morreu, tá lá dentro do caixão. Existem lutos também que as pessoas continuam vivendo, só que dentro de nós houve um rompimento. Só que dentro de nós há algo que nós precisamos, de alguma forma, deixar para trás. E eu lembro que eu vivi o luto daquelas pessoas que eram importantes para mim até então, que vivi anos com ela. Foi bem mais fácil do que eu achei que ia ser, só que eu tive que passar por isso. Eu tive que renunciar àquela velha vida. Eu tive que renunciar àquelas amizades que não faziam sentido para mim mais. Eu tive que renunciar àquelas mesas que por muitos anos eu sentei nelas. Eu tive que renunciar àquelas conversas que, porque o Senhor falou para mim, para essa nova estação, você vai ter que abrir mão, você vai ter que me entregar estas pessoas, estes relacionamentos, estes comportamentos e essas mesas. Olha para mim, renúncia não é sobre o que você não tem. Não tem como você renunciar a algo que você não tem. Renúncia é sobre o que você possui. Você só vai entregar para Deus algo que você tem. Se você for entregar para Deus algo que você não tem, minha irmã, não é renúncia. Você não tem. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas falando assim, pregadores, de pessoas assim, né, que eu conheço, que falou assim: Andréia, o Senhor falou para mim que era para eu entregar tudo que eu tinha, por exemplo, de um dinheiro no banco. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não tô falando que você tem que fazer isso não, olha para mim. Eu já ouvi pregações em que as pessoas falaram isso. Depois, Andréia, ele me restituiu. Depois, Andréia, aconteceu isso. Às vezes, Deus vai te pedir nesse tempo as suas amizades que não encaixam mais naquilo que Ele vai te entregar. Amizades da antiga estação, amizades da primavera que Ele não vai permitir que vão para a próxima estação. Às vezes, o Senhor vai pedir para você: se levante dessa mesa aí que você está há muito tempo sentada, porque porque é aquilo que eu vou te entregar. Eu não posso te entregar enquanto você estiver sentada nessa mesa. E eu lembro de ter feito assim, esta oração.
Pai, tudo bem, eu vou abandonar essas amizades, ou melhor, não abandonar, né? Eu vou renunciar a essas amizades, eu vou renunciar a essas mesas que eu me sentava, eu vou renunciar a esse estilo de vida que eu tinha, mas e eu vou ficar sozinha? Quem me conhece sabe que eu gosto muito, eu amo estar com pessoas. As pessoas são importantes para mim. Eu sou uma mulher de conexões, eu gosto de conversar. E eu lembro que o Senhor falou no meu coração, filha, deixa comigo. E à medida que eu fui entregando, que eu fui renunciando, aquela velha Andréia, aqueles velhos comportamentos, aquelas mesas em que eu me sentava, aquelas pessoas que caminhavam comigo, que não iam fazer parte dessa nova estação que eu já estou vivendo, o Senhor ia alinhando, o Senhor ia agregando, o Senhor ia trazendo tantas pessoas que iriam caminhar comigo, quanto as pessoas que eu iria cuidar. Só que o que eu precisei fazer? Renunciar. Eu precisei entregar para Deus. Eu precisei me submeter à vontade de Deus. Porque as nossas escolhas vão determinar os nossos resultados. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que você não está vivendo ainda em Deus, porque você não renunciou a muitas outras que Ele te pediu. Desculpa te falar isso. O diabo, o inimigo das nossas almas, tem embriagados a muitos de nós nesse tempo. Tem embriagado. Tem, ensurdecido. Tem cegado. Tem calado a voz. Deixa eu te falar uma coisa. Tem distraído você. Deus já te falou. Deus já pediu. E você, é coisa da minha cabeça. Não pode ser isso. Não pode ser Deus. O diabo não precisa te calar. É só ele te distrair, que você perde o tempo, que você perde a promessa, que você desobedece. Então, às vezes, ele nem nos cala, ele nos distrai. E hoje o Senhor fala para mim e para você, filha, se submeta a mim e renuncia tudo aquilo que eu já te pedi. Se eu não tivesse renunciado àquele tempo, se eu não tivesse me levantado daquelas mesas, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo no Senhor. Eu jamais acessaria essa estação que eu estou. E esses dias em oração, chorando, eu falei, meu Deus, por que eu não aprendi sobre isso há mais tempo? Porque há mais tempo eu estaria semeando de maneira certa. E isso ia... Meu Deus, isso é muito forte. Há muito tempo o Senhor tem falado isso ao meu coração e eu não obedeci. Se eu tivesse obedecido, se eu tivesse me levantado, se eu tivesse me submetido à vontade de Deus, eu estaria semeando há algum tempo já, certo? E quando a colheita viesse, meu Deus, ia ser mais rápido. Quantas coisas nós não estamos vivendo em Deus porque nós não queremos renunciar. Nós queremos que Deus nos ouve, nós queremos que Deus nos atenda, mas nós não queremos abandonar os vícios, nós não queremos abandonar a pornografia, nós não queremos abandonar aquelas mesas que ficam falando da vida um do outro, nós não queremos endireitar as nossas veredas, nós queremos um relacionamento, Senhor, traz para mim o varão, aquele varão que é da sua vontade, mas nós não queremos abrir mão daquele varão. Sabe aquele que te faz sofrer, que judia de você, que você tá num relacionamento que não tá de acordo com os padrões descritos pela Bíblia. Ei, você não vai viver um novo que Deus tem para sua vida se você estiver apegado ao velho. Você precisa renunciar. Você não vai viver coisas maiores com Deus se você não renunciar, por exemplo, à sua preguiça. A gente chama pra... Vem pro devocional. Ah, não posso, é muito cedo. Meu Deus, como você aguenta? Nesse horário eu tô dormindo.
não quer levantar. A gente deixa guardado lá, né, lá no YouTube para você não vê. Nós recrutamos, gente, vamos jejuar, inclusive hoje até meio-dia nós vamos estar em jejum. Não, Deus que me livre, eu sinto tanta fome, não dou conta disso não. Mas não querem fazer aquilo que precisa ser feito, mas querem. Aí Deus te entrega algo, Deus te abençoa com algo, aí a pessoa fala, nossa, você viu fulano? Você viu ciclano? De repente... Mas se esquecem que o de repente de Deus nos custa e nos custa muito. O de repente de Deus vai custar para você renunciar. Vocês estão entendendo? Viver coisas novas em Deus vai custar você submeter a Ele. Obedecer a Ele. E muitas vezes renunciar àquilo que eu quero. Eu quero, mas Deus não quer, não nesse momento. Quando você está disposta a isso? O que você está preferindo aí na sua vida? Os aplausos da terra? Ou os aplausos do céu? Porque muitas vezes o que a terra aplaude, os céus rejeitam. Muitas vezes o que o céu aplaude, o que a terra aplaude, os céus rejeitam. Você tem confiado em Deus? Você tem entregado tudo aquilo que é preciso? Mas entregue mesmo. Hoje, a oração que eu fiz para o Senhor, eu coloquei assim, gente, no meu caderninho ali de oração. Pai, eu tenho dificuldade de sair do controle. Me ajuda a entender que eu preciso tirar a minha mão para que o Senhor assuma o controle. Eu tenho dificuldade. Hoje eu fiz uma oração ali para Deus. E você? O que você precisa renunciar? Ao seu orgulho? Sempre estar certa? Sempre é do meu jeito? Que mesas que você tem que se levantar, que Deus já pediu e que você insiste em ficar presa? O que você precisa renunciar? A esse ímpeto de ficar falando da vida dos outros? O que você precisa renunciar? Assim como eu, estar no controle de todas as situações? O que você precisa renunciar? O seu tempo? Ah, eu não tenho tempo. Levanta mais cedo. Eu faço isso há 3 anos, com muita alegria. Não tô falando isso porque você tem que ser exatamente igual eu, não. Eu já disse aqui pra você que eu funciono de manhãzinha. Que é onde todo mundo tá quietinho aqui em casa, né? Que é um tempo que eu tenho para estar ali com o Senhor, que não tem ninguém me chamando, que tá na paz, que eu consigo. Às vezes o seu tempo é à noite. Você tem renunciado? Ou o tempinho que você tem à noite, você vai lá ligar a televisão, você vai ver fofoca, você vai ver coisas que desagradam ao Senhor. O que você precisa renunciar? É uma nova estação. E essa nova estação, ela vem recheada de renúncias. Renúncias. Renúncias, renúncias, ou você vem deixado que o diabo te embriaga a ponto de você não ver, de você não ouvir e de você não falar. Falar de renúncias não é fácil, porque as pessoas não querem ouvir. Mas o evangelho é de renúncias. A Bíblia está cheia de renúncias. Jesus, ele renunciou a si próprio, a sua vida, para nos entregar, para nos resgatar, melhor dizendo, do pecado, da separação que nós íamos estar para sempre do nosso Pai. Agora Deus te pede algumas horas, Deus te pede para levantar de algumas mesas, Deus te pede para sair de alguns relacionamentos e você simplesmente fala, não, isso não é de Deus não, é do diabo.
Não vai existir um outro nível se você não aprender a renunciar. Vamos à palavra. Tiago 4, versículo 7 diz assim, ó. A epígrafe da minha Bíblia está assim: resistir às paixões. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vou ler de novo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deixa eu te falar uma coisa. É muito simples. Se eu obedecer, se eu me sujeitar a Deus, gente, não tem mal nenhum que vai ficar na minha vida. Mais uma vez, o diabo não precisa nos calar. Ele vai fazer de tudo para distrair a mim e a você, para que nós possamos perder. Presta atenção, para que nós possamos perder. A única coisa que nos leva a verdadeiramente viver as promessas de Cristo, que é a obediência, que é a submissão. Se eu me sujeitar a Deus, eu e você vamos sim conseguir vencer a carne. Agora, sem submissão a Deus, a nossa carne vai gritar e nós vamos ouvir a voz do mundo e não a voz de Deus. Você precisa sair daqui entendendo isso. E a voz de Deus, sim, muitas vezes vai nos pedir para renunciar. As renúncias vêm da parte do Senhor, sim. Lembra de Jesus lá no deserto? Não foi Satanás que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito de Deus. O deserto é necessário. No deserto nós somos forjadas. No deserto a nossa mentalidade é formada de outra forma. Então renúncia é algo da parte do Senhor, sim. O que você precisa renunciar? Tem coisa que você fala, não é possível, meu Deus. O Senhor está me pedindo isso. É possível, sim. Um outro nível exige renúncias. Eu costumo dizer assim, que à medida que a gente vai crescendo, novos desafios vão aparecendo e sendo maiores. Porque à medida que você vai caminhando, que você vai aprendendo, que o Senhor vai te reposicionando, vai exigir de você novas renúncias. Gente, tem dia que eu quero dormir até mais tarde. Tem dia que eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir, eu tô tão cansada. Eu queria tanto dormir até mais tarde. Mas por amor àquilo que Deus me entregou, para te entregar, eu falo, não. Levanta, sacode a poeira, vambora. Existem pessoas que estão esperando para ouvir uma palavra. Existem pessoas que quando o Senhor falar, vai mudar o dia delas. Deus quer trabalhar na vida das irmãs através daquilo que Ele tem me colocado na minha vida. Aí eu renuncio às horas a mais de sono. Gente, já teve um momento em que eu estava cansada de um dia de trabalho. É exaustivo. Às vezes alguém liga ou às vezes alguém manda um zap e fala, Andréia, me dá 5 minutinhos do seu tempo. E aquela pessoa vai. E ela tá precisando tanto de ser ouvida, de ser acolhida, de uma palavra, que aí, ali ela fica 1h, 1h30 e eu, pode falar, meu irmão. Não é fácil. Mas a palavra do Senhor fala que o reino de Deus é a força, é tomada força. E se eu e você não entendermos de renúncias, nós jamais vamos viver de uma forma completa tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O mundo pode aplaudir, mas será que o céu aplaude? O mundo pode dizer que não tem nada a ver. Mas e Jesus? Que nós possamos viver nessa semana
tempo novo de Deus. Que tudo que foi dito aqui chegue ao seu coração com amor. E que você tenha de fato discernimento vindo dos céus para você entender o que eu preciso renunciar. Você sabe por quê? Porque por mais que o mundo fale que você está perdendo, com Jesus nós ganhamos. Não existe ninguém que plantou, que lançou sua semente no reino de Deus, que ficou sem frutos. Plante no reino de Deus. Renuncie. A partir de amanhã, eu vou trazer para você alguns homens e mulheres da palavra de Deus que passaram por essas renúncias. Alguns renunciaram por amor a Cristo e outros renunciaram em favor da sua carne. Meu Deus, é muito forte. Fica comigo essa semana. Vamos aprender juntas. Vamos permitir que o Espírito Santo fale conosco. Mude a nossa mentalidade. E que nós possamos, lá na sexta-feira, o último dia desse devocional, ter entendimento de que tudo aquilo que eu entrego para Jesus, eu não perco. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Amo a vida de vocês, oro por vocês. Até meio-dia a gente vai estar de jejum. Vou colocar lá no grupo todas as informações sobre a conferência da família. Você é bem-vindo lá, né? Tira um tempinho, vai lá. Deus vai tratar com você. Eu espero que esse devocional de hoje tenha falado ao seu coração. Falou? Se falou, você coloca aí. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã. Pra gente aprender juntas com os personagens aqui, com os homens e mulheres da Bíblia, sobre renúncia. Para você que não assistiu tudo, vai ficar salvo lá no meu canal do YouTube, que você precisa se inscrever para você abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Fica com Deus. Até amanhã, em nome de Jesus.